Te dou um toque no TikTok. 2024 é um ano eleitoral, para quem não sabe. Nesse ano vamos votar para prefeito e para vereador. Você sabe qual é a função de um prefeito? Você sabe qual é a função de um vereador? Você lembra em quem votou na última eleição para prefeito? O prefeito que você votou está atendendo às suas expectativas ou você se arrependeu? Ou ele não foi o vencedor e você não está acompanhando o trabalho do prefeito que foi eleito e que está governando? E o vice? Participa da gestão, da administração? Assumiu o mandato? E o vereador da sua cidade? Você conhece o trabalho dele? Muito bem. Quem não conhece, está na hora de conhecer. Quem quer participar e vai ser candidato, também precisa ficar atento ao calendário eleitoral que os jornais já estão estampados. Vamos ver. A partir de 1º de janeiro, segundo a Justiça Eleitoral, todas as pesquisas de intenção de voto devem ser registradas no TSE. Então já está valendo. Pesquisa, não confie em pesquisas que não foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral. O registro deve ocorrer até 5 dias antes da divulgação dos resultados. A divulgação dos resultados não é obrigatória. 7 de março é o início da janela para troca de partido sem perder o mandato. Ou seja, até 7 de março, quem trocar de partido perde o mandato. O partido pode, porque é uma coisa que muita gente não sabe. O mandato pertence ao partido, não ao candidato. Mas a partir de 7 de março, ele pode trocar de partido sem correr o risco de perder o mandato. 5 de abril é o fim da janela para trocas partidárias. Então, ou seja, quem tiver que trocar, tem que trocar entre 7 de março e 5 de abril. Atenção, candidatos. E também para o eleitor ficar de olho nessas trocas aí. Por que está trocando, né? 5 de abril também é o prazo final para se filiar, para se candidatar. Então, ou seja, quem quiser ingressar em algum partido, tem até o dia 5 de abril para fazer isso. E também é a data limite para desincompatibilização. Para quem quiser sair do partido, né? 8 de maio. Prazo final para que jovens tirem o título ou eleitores façam a transferência de domicílio eleitoral ou alterem o local de votação. Então, ou seja, até 8 de maio, os jovens podem tirar o seu título ou os eleitores transferir de domicílio eleitoral. Depois disso, não é possível. Atenção, porque a partir de 16 anos pode-se votar, mas o voto não é obrigatório, é facultativo. E ele é obrigatório após 18 anos. Mas os jovens só podem tirar o título com direito a votar a partir do até o dia 8 de maio, que é o prazo final. Depois disso, até pode, mas não vai poder votar nessa eleição. A não ser os que têm mais de 18. Eu estou falando do público de 16 a 18. 15 de maio é o prazo para pré-candidatos passam a poder fazer ações de arrecadação prévia de recursos na modalidade de financiamento coletivo, desde que não façam pedidos de voto e obedeçam às demais regras relativas à propaganda eleitoral na internet. Então, ou seja, antes de 15 de maio, não pode haver coleta, arrecadação para a campanha. Depois de 15 de maio, pode, né? Mas desde que obedeça às regras da Justiça Eleitoral. 6 de junho é o prazo para que dirigentes sindicais e ocupantes de outros cargos devem deixar o posto. Então, ou seja, quem está em algum mandato sindical ou quem está em algum cargo tem o dia 6 de junho para poder sair do cargo, né? Por exemplo, eu sou professor. Se eu fosse me candidatar a algum cargo eletivo,
eu teria o dia 6 de junho para me licenciar. 30 de junho é o prazo em que apresentadores de TV e rádio não podem mais entrar no ar caso se candidatem. Então, esses apresentadores de TV, de auditório, eles têm 30 de junho, eles têm que sair. 6 de julho, passa a ser vedadas algumas condutas por parte de agentes públicos, como realização de nomeações, exonerações e contratações, assim como participar de inauguração de obras públicas. 20 de julho é o prazo para abertura, é a abertura do prazo das convenções partidárias. 5 de agosto, término do prazo para convenções partidárias. Então, ou seja, as convenções dos partidos para a escolha de candidatos a vereadores e prefeitos podem começar no dia 20 de julho e tem que se encerrar dia 5 de agosto, 15 dias, para acontecer as convenções partidárias. Nem antes, nem depois. 15 de agosto é o limite para registro de candidatura, até 19 horas. 16 de agosto, início da propaganda eleitoral. 30 de agosto, início da propaganda eleitoral em rádio e TV, que é importante distinguir. A partir de 16 de agosto, todo mundo pode fazer campanha. Antes disso, ninguém pode. E no rádio e na TV, só depois do dia 30 de agosto. Tá? Depois, 21 de setembro, a partir dessa data, candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito. Então as ordens de prisão ficam suspensas aí. 1º de outubro, a partir dessa data, eleitores não poderão ser presos, a não ser em caso de flagrante delito. Desculpa, é o 1º de outubro, né? Em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto. 3 de outubro é o último dia para propaganda de rua e na internet. 4 de outubro, último dia para comícios, debates e fins da propaganda eleitoral. 6 de outubro é o dia do primeiro turno das eleições. 11 de outubro, início da propaganda de rádio e TV para o segundo turno nas cidades onde houver, aí no caso isso é para prefeito, né, que o vereador resolve no primeiro turno. Os eleitos. 25 de outubro é o fim da propaganda de rádio e TV para o segundo turno nas cidades onde houver. 26 de outubro é o último dia para comícios, debates e fim da propaganda eleitoral no segundo turno. 27 de outubro, segundo turno das eleições em municípios com mais de 200 mil eleitores. 19 de dezembro é o fim do prazo para a diplomação dos eleitos. Em 1º de janeiro de 2025, aqueles que forem eleitos tomarão posse. E a ministra que vai comandar as eleições no TSE, dessa vez será a mineira Carmen Lúcia. Serão 219.998 novas urnas, mais modernas e 18 vezes mais rápido que o modelo de 2015. 5.568 cidades terão eleições nesse ano. 4,9 bilhões é o valor do fundo eleitoral deste ano. Por isso, temos que ficar de olho, ficarmos muito atentos para não ocorrer nenhuma falcatrua. E assim, gente, eu peço que vocês comentem aí se você já está decidido, quais são os candidatos da sua cidade e vote com consciência, tá? Um grande abraço do professor Wellington, Afro Wellington nas redes sociais. Te dou um toque aqui no TikTok para que você fique atento aí e possa ter um ano eleitoral com mais responsabilidade, compromisso e fiscalização. Comece a se informar direito e vote com consciência.